Olá, esse vídeo é muito importante, tá? É sobre o plano diabólico que muitos influencers estão cumprindo, tá? Para fazer você permanecer o quê? Eternamente, né? No primeiro degrau ou no grau zero. Degrau zero. Praticamente isso. É o plano para te deixar no grau zero. Então, como é que funciona, né, esse plano? Esse plano funciona assim. Primeiro, começa a usar bastante chavões, bastante clichês ou palavras repetidas, batendo diariamente, tá? Em todas as lives, em todos as entrevistas, enfim. Tá? Ele pega umas palavras-chave, né? Que são bonitas, tá certo? Por exemplo, a palavra crise. A palavra crise é uma palavra bonita. Quando você fala de crise, todo mundo, opa, né? Tá certo, né? Então, o que acontece? Então, usa-se muitas palavras repetidas de efeito, né? E criam clichês em cima deles. Clichês são expressões de baixo valor educativo, de nenhum valor educativo, tá certo? Aí faz o quê? Faz com que você tenha familiaridade com determinados temas, com determinadas palavras. Veja que familiaridade não é domínio. Você falar de crise, de risco, você fala todo dia de crise, de risco, o que acontece? Você confunde familiaridade com domínio. Familiaridade não tem nada a ver com domínio. Nós podemos toda hora ficar falando, existe um risco de ameaça nuclear, existe um risco de ameaça nuclear. Você pode falar isso daí todo dia. Você começa a ter familiaridade. Ah, bomba de cobalto, bomba A, bomba H, tá? Só que com certeza você não tem domínio. A gente não vai conseguir fazer uma bomba atômica aqui em casa, tá? Pelo menos eu não consigo. Então, primeiro, palavras repetidas, algumas frases, alguns clichês básicos, uns clichês em cima dessas palavras, que se você fizer isso, você vai ficar milionário na crise, coisas desse tipo. Depois gera essa familiaridade, né? E aí o que acontece? Você começa a baixar o seu nível de tensão cognitiva. Quando a pessoa fica falando sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, o que acontece? A sua mente para de reagir àquele estímulo. Então, quando uma outra pessoa vai falar de crise, por exemplo, já ouvi falar muito disso, tá? O que acontece? Baixa o seu nível de tensão cognitiva. Um exemplo, tá? Que isso ocorre, infelizmente, dentro das casas, é assim. Você pega geralmente acontece de pais para filhos, infelizmente, né? O pai fica falando pro filho, né? Você tem uma letra horrível, por exemplo, pai. Fica falando isso daí. Então, o que acontece? No primeiro momento, né? O que acontece? Ele até tenta melhorar. Mas quando vai no segundo momento, todo dia você fica falando, sabe o que acontece? Você acostuma com aquilo. Aquela frase não gera mais uma tensão cognitiva para ele mudar daquele o quê? Daquele status quo. Ele se mantém naquele status quo. Então, essa é a primeira fase. Tá? São essas as fases. Palavras repetidas, clichês repetidos, gerando familiaridade, abaixando o seu nível de tensão cognitiva. Nesse momento que você já não tem um baixo nível de tensão cognitiva, ele pode jogar qualquer porcaria lá, uma coisa fácil. Olha, venda coberta é o que há para você ficar milionário. Você vai ficar milionário com venda coberta. Nós sabemos que não é isso. A gente sabe que não é isso, porque senão os holders já teriam o PIB do Brasil e não nós ficamos operando derivativos, tá? Então, você vai incutir na sua cabeça que aquilo é fácil, tá? E aí, o que acontece? Aí você fica naquele plano lá, naquele plano sempre de domínio, tá? Então, vamos lá. Ele joga palavras repetidas, clichês, né? Familiaridade, diminui a sua tensão cognitiva e fala que tudo é fácil, que você vai aprender, que eu vou te ensinar, que é muito fácil você entender o que é delta, o que é vega, o que é gama. É muito fácil você entender isso, daí eu vou te ensinar. Então, quando você começa a entrar nesse circuito, você já não se esforça mais para aprender. Não se esforça mais para aprender. E sabe que no mercado financeiro tem um negócio muito interessante. Quando dá porcaria, é muito fácil culpar. Olha, mas aconteceu isso. O mercado financeiro não é feito de eventos previsíveis, é feito de eventos imprevisíveis. Tá? Então, não adianta você achar que você vai prever o mercado. Quem ia imaginar que com um conflito lá, todas as bolsas iam subir? A maioria das bolsas subiu de 5 ou 8% em um mês de conflito. Quem que ia imaginar isso daí? Todos falaram que só a bolsa da Rússia que caiu, o resto quase todos subiram. Você não vai conseguir prever o futuro. O que você precisa fazer, o que é? Bom, se você vai tentar ganhar sendo buy hold, você tem que ter a sua estratégia. Cada um tem que ter a sua estratégia, tá? E o que está acontecendo? A maioria dos influenciadores estão fazendo com que você não tenha a sua estratégia. Que fique aprisionando você no mesmo lugar para que você não consiga sair do espaço comum. Não consiga sair do degrau 0, do degrau 1. Não querem que você suba de degrau. E isso parece até uma coisa diabólica que acontece nas redes sociais.
E eu vou te dizer uma coisa, você pode facilmente comprovar essas afirmações que eu estou fazendo. Que a grande parte dos influenciadores não quer que você aprenda nada. Quer que você fique dependendo das diquinhas dele. Que fique aprendendo, olha, agora eu vou te ensinar a proteger a sua carteira. Gente, aqui no Brasil não se protege carteira. Por quê? Porque a put é muito cara. Se você está desconfortável, reduz a exposição. Ou então, se está numa situação em que a volatilidade está alta, sabe o que você faz? Vende uma call. Tem lá, Petrobras lá. Call da Petrobras, a série para mais ou menos 32 dias úteis, está pagando quase 7%. Onde você vai encontrar isso no mundo? 7% em 32 dias úteis. Vai lá, vende uma call, já salvou 7% do seu patrimônio aí, se o mercado cair. Então, a maioria não quer que você aprenda nada. Só vai ficar lá enrolando, né? Palavras repetidas, clichê, familiaridade com os termos, abaixa a atenção cognitiva, fala que tudo é fácil. E como eu te falei, é muito fácil você confirmar isso que eu estou te falando. Que existe um plano, da maioria dos influenciadores, que não quer que você evolua. Quer que você fique comprando as diquinhas dele. Inclusive muitos deles crucificam, tá, influenciadores como eu, tá, estudiosos, pesquisadores, sou um cientista de derivativos. Né? Quando eu pego e mostro lá 15, 20, 30 estratégias publicamente no meu canal, alegando que aquilo lá não serve para nada, isso é uma prova que isso está agredindo, tá? Isso é uma prova de que trazer o conhecimento novo, aquilo que estava oculto, está incomodando. Mas pega e faz o seguinte, pega qualquer influenciador que tenha mais de 5, 7 anos de mercado. Vai na plataforma do YouTube e faz o seguinte, pega os assuntos que eles falavam em 2015, 2014, 2013 e vai ver assuntos que eles falam hoje. Exatamente igual, só mudou a data de postagem. Se bobear, é o mesmo vídeo. Se bobear, é o mesmo vídeo, só mudou a data de postagem. Por que fazem isso? Eu não duvido que grande parte dos influenciadores tenha uma capacidade superlativa de conhecimento. Não tenho dúvida. Né? Só que quais que ensinam efetivamente alguma coisa? Quais que ensinam alguma coisa fora venda coberta, trava de alta, trava de baixa, borboleta e trava de linha? Fora essas 5 estratégias. Você vê que, inclusive, a trava de linha só surgiu mais ou menos em 2018, quando eu comecei a postar. Eles nem utilizavam isso daí, nem utilizavam. Então, o que acontece? Existe realmente uma grande orquestra, uma orquestra geral, tá? Até diabólico para que você não aprenda. E você não pode cair nesse jogo. Porque se você cair nesse jogo, você fica... eu fico com pena quando alguém vem para um treinamento e me pergunta assim, tem call? Cara, quando o cara pede isso, é porque ele já não tem mais rumo. Ele já não tem mais rumo. Tá? Então você não pode cair nessa. Você não pode cair nessa. Mas como eu te falei, pega qualquer desses influenciadores, tá? Tem mais de 3, 4, 5 anos de YouTube lá. Né? Pega um vídeo dele de hoje, fala sobre o quê? Venda coberta. Pega um de 2020, venda coberta. 2018, venda coberta. 2016, venda coberta. Tá? Só fala esse mesmo assunto. Sobre crise, como se promover, como se proteger da crise. Compra put. Se você ficasse comprando put desde 2017, só tinha queimado dinheiro. Tá? Você vai ver o discurso é sempre o mesmo. Tá? E aí, por que isso funciona? Porque até então, é só você impulsionar nas redes que você consiga cliente. Hoje já mudou. Hoje já mudou bastante. Então, grande parte desses influenciadores, graças a Deus, né, a própria evolução das plataformas vai tirar esses influenciadores que muitas vezes fazem um grande desserviço, não só para a sociedade, mas que pode acabar com o seu patrimônio, com o seu foco de estudo. Tá? Você tem que estudar assim, olha, tem um ditado que é muito interessante, fala assim, você deve ter mudado do ano passado para cá, porque se não mudou, você está com defeito. Um professor ele tem que ter alguma coisa a mais de um ano para o outro, senão ele está com defeito. Ele não tá fazendo a função do professor. Tá? Então pensem nisso, toma bastante cuidado para você não cair nessa síndrome do primeiro degrau ou do grau zero, que você não consegue ir num patamar acima porque alguém te convenceu de que já tem a solução dos seus problemas e que tudo é fácil. Tá? Se tudo fosse fácil, né? Bom, já até todo mundo teria o PIB mundial, tá certo?
Então, como eu falo, né, bastante cuidado com isso daí, tá? Reveja o que você tem que estudar, reveja o que entra na sua mente. Tá? Senão você corre um sério risco de ficar aí dependendo de dicas para você continuar aí tocando a sua vida. Não faça isso. Vai, estude por você mesmo, tá certo? Vai lá, aprende as novas estratégias. As estratégias vão mudando. Estratégias que não funcionavam há um ano atrás funcionam hoje, como é o caso do Strangle Perenne. O Strangle Perenne não funcionava até o ano passado, retrasado, né? Começou a funcionar agora. Por quê? Porque a taxa de juros mexeu o quê? Na curvatura, né, de volatilidade das calls e da put. Então, todo mercado vai mudar. E outra, não adianta pegar aquele cara e falar, no passado ele fez isso. O passado não interessa, porque você não vai reviver o passado. O que você precisa é ter informações para tomar suas melhores decisões daqui para o futuro. Porque é no futuro que você vai colher e agora que você vai tomar decisões. Então não adianta você olhar para o passado. Pegar lá, falar aqui que se você tivesse investido em tantos reais no Bitcoin, você teria tanto. Ué, mas é só perguntar para quanto você tinha de patrimônio nessa época. Ah, tinha 20 mil. Então, se eu tivesse 20 mil, você teria 20 milhões. Cadê os seus 20 milhões? Entende? Então isso aí não vai adiantar nada. Esse tipo de comparação não adianta nada. É daqui para frente. Tá bom, eu não investi em Bitcoin, não investi em Ethereum. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar chorando? Não. Eu tenho que investir naquilo que eu acho que daqui para frente será a melhor solução, tá bom? Então é isso, gente, tá? Então, se vocês quiserem fazer os meus cursos, tem o link aí embaixo. Né? E lembre-se de uma coisa. Quando vocês entram numa palestra, entram numa live, e você sai dela e fala, entendi tudo que ele falou, então você não aprendeu nada. Se você não, pelo menos não deixou de entender 15, 20% para que você chegue em casa e reflita, você não aprendeu nada. Por quê? Porque o cara só te falou coisas que estavam dentro da sua realidade, então você não fez evoluir nada. Lembre-se que a tensão cognitiva é que faz você evoluir, tá? Se alguém consegue tirar de você a sua tensão cognitiva, é que o interesse dele não é facilitar, é impedir o seu avanço para continuar o domínio sobre vocês, tá? E deixa eu agradecer aqui a ajuda da minha professora, né, ex-professora de estenografia, Mônica Bulgakov, tá, que atualmente trabalha na Moldávia, nessa área de automação sensorial. Tá? Eu fico muito feliz de ter sido aluno dela, na época que eu tinha lá uns 14 anos, 14 para 15 anos, estava numa escola de estenografia e ela é assistente do professor lá. Tá? Então, muito grato aí por todo o conhecimento que você me deu. Tá? Talvez você não assista esse vídeo, Dona Mônica, mas eu fico muito feliz, tá? Fui muito feliz quando você foi a minha instrutora, embora eu não fosse um aluno muito dos mais disciplinados, tá? Então, se em algum momento eu agi mal, né, pela indisciplina, pela falta de pontualidade nas aulas de estenografia, eu peço desculpas publicamente agora. Espero que esse vídeo chegue até você. A última vez que eu soube de você, você estava na Moldávia. Espero que esteja bem, né? E sempre a minha admiração pela minha professora e também, né, pelo meu professor de estenografia, o Dr. Galvão, tá? Muito boa noite aí para todos, tá? E até amanhã.